E o nosso adversário de sábado, hein? Ontem no Maracanã goleou o River Plate e aí fica o torcedor vascaíno. Será que pode acontecer o mesmo no sábado? Eu acho que não. Clássico é clássico e vice-versa, como diria o poeta. A gente tem que trabalhar, focar em buscar um resultado sábado que será muito importante para o Vasco no restante da temporada. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, quase um Boa Tarde Gigante, chegando um pouquinho mais tarde hoje, mas para trazer as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso que eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal e acionar o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado através do YouTube. E claro, deixa o like nesse vídeo e compartilhe, copiando o link e jogando lá nos grupos, avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante está no ar. E primeiro, uma informação importante: a Bet7k, a melhor plataforma para apostas esportivas e jogos online para render aquela graninha extra, não tem jeito. É na Bet7k e você pode fazer o seguinte: tem um link no primeiro comentário fixado desse vídeo e você clica lá, é um link exclusivo dessa parceria Atenção Vascaínos e Bet7k, onde você pode fazer o seu cadastro e concorrer toda semana até R$7.000. Isso mesmo, sorteios semanais de R$7.000 após o seu cadastro na Bet7k. E você tem vantagens como, por exemplo, cashback, suporte 24 horas, pagamento via Pix, o mais rápido do Brasil, nessa parceria entre Atenção Vascaínos e Bet7k. Então você vai lá, clica no link e faz seu cadastro, que é muito importante para fazer aquela graninha extra com apostas esportivas, não só futebol, NBA, tudo que tiver relacionado a esporte e, claro, aqueles jogos online. Vai ser muito importante esse seu cadastro nessa parceria. E aí a Bet7k apostou, jogou, sacou. Vamos começar falando sobre o Vasco, que vem se preparando no CT Moacir Barbosa. Você está vendo imagens do treinamento de ontem lá no CT. O técnico Maurício Barbieri colocando jogadores que não foram titulares no jogo contra a equipe do Bahia, colocando para treinar no CT Moacir Barbosa. E o Vasco hoje já começa a fazer a definição, inclusive, do time que vai jogar no sábado. Isso mesmo, sábado, 9 horas da noite, Vasco e Fluminense. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo muito importante. O Vasco tem esse clássico pela frente. E tem um jogador no Vasco que foi cria do Fluminense, o zagueiro Léo. Você tá vendo foto dele aí com a camisa do Fluminense, um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante, já que é o capitão da equipe. E ele fala sobre esse confronto com o Fluminense no sábado, que será muito importante. O clássico é sempre bem acirrado, né? A gente sabe que o Fluminense tem um tempo de trabalho, né, grande, tem mais de um ano de trabalho, a mesma equipe. Chegou alguns jogadores só para acrescentar o que já estavam fazendo. Vai ser um grande jogo, acredito eu, né? A gente também está no começo de trabalho, né? E está criando uma identidade cada vez mais. É um clássico, vai ser um grande jogo. Mas agora a gente tem que descansar, pensar, repensar as coisas que foi boas, as coisas que foi ruim. E amanhã começar tudo de novo, já pensando no sábado. E o Vasco, que tem uma preocupação após o jogo contra o Santos na sexta rodada: a ida de Marlon Gomes e Andrei Santos para a seleção sub-20. O Vasco vem negociando com a CBF para liberar os jogadores após o dia 15, e eles viajariam para o Mundial, que será realizado na Argentina no dia 16. E com isso, eles jogariam até o jogo contra a equipe do Santos. E o técnico Maurício Barbieri, inclusive, após a partida contra o Bahia, foi perguntado sobre essa questão dessa negociação junto à CBF para a liberação dos jogadores para mais partidas antes do Mundial. Bom, a ideia é que eu possa usar eles até a viagem. Eu preciso deles, são jogadores importantes. É importante explicar que o clube não é liberado, não é obrigado a ceder os jogadores para a seleção, mas a gente entende que é importante para os jogadores e para a seleção. Então a gente só precisa de uma compreensão, um equilíbrio das coisas, né? Só isso.
por falar no nosso adversário de sábado, Fluminense, que jogou ontem pela Libertadores da América no Maracanã, venceu o River Plate por 5-1, e o técnico do time tricolor, o Fernando Diniz, que já trabalhou no Vasco também, falou sobre essa questão do trabalho que vem sendo feito no Fluminense, mas principalmente também já projetando o jogo contra o Vasco. Esse time é um time que depende de muito trabalho. Trabalho de todo dia e na hora que vai jogar tem que trabalhar. A gente depende muito de correr para marcar, de ser um time muito solidário para marcar e para jogar. Quando a gente não joga assim, a gente não tem muita chance. Então os jogadores estão entendendo que a gente precisa trabalhar juntos, que a gente precisa correr juntos, que a gente precisa se dedicar, desde o Cano até o Fábio, para poder marcar e depois para jogar, desde o Fábio até o Cano. Então essa acho que é um mantra que o time entende cada vez melhor e respeitar todos os adversários. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo jogo, que é um outro clássico muito importante e difícil, que é contra o Vasco. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco divulgou o balanço sobre a questão da SAF no clube, principalmente na questão do futebol. E olha a dívida do Vasco antes da chegada da SAF. A SAF assume uma dívida do Vasco de 720 milhões, segundo esse balanço. Outra informação importante é que o Vasco, no ano de 2022, arrecadou mais de 3 milhões de reais no mecanismo de solidariedade, que é aquela situação em que o jogador que é revelado no Vasco é vendido no exterior, até mesmo no futebol brasileiro, e o Vasco acaba arrecadando por ser o clube formador. E para finalizar, o América Mineiro quase vendeu a partida que tinha o mando de campo para o jogo do Vasco para a Cariacica. Acabou a negociação não dando certo e o jogo será realizado mesmo em Belo Horizonte. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, o presidente do clube associativo, o presidente Jorge Salgado, deu uma entrevista ao jornalista Wellington Campos e também à Super Rádio Tupi e falou principalmente sobre a questão de São Januário, a questão da reforma de São Januário, o andamento dela. E você vai ouvir o presidente Jorge Salgado falando sobre a questão de como está sendo feito esse trabalho junto à Prefeitura do Rio, a questão dos prazos e principalmente o valor que será aportado nessa reforma de São Januário. Confere só. Então, a gente vem construindo uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paz desde o início do nosso mandato. O nosso sonho é realizar a reforma do estádio de São Januário. Então, nesse encontro, participaram também o pessoal da SAF. Uma das pautas da reunião era a reconstrução, a reforma do estádio de São Januário. O prefeito tem tido a maior boa vontade, o maior empenho em nos ajudar a realizar esse sonho, que é o sonho de todos os vascaínos. Eu acho que o assunto, cada vez que a gente vai lá, ele avança mais e acho que, se tudo correr bem, nós vamos ter boas e ótimas notícias ainda ao final desse semestre, início do segundo semestre. Nós certamente vamos ter muito boas notícias para a torcida do Vasco em relação à reforma do estádio. A gente está trabalhando os recursos, eu não quero adiantar ainda exatamente qual vai ser a maneira de nos financiarmos, mas a gente já está estudando esse financiamento e a gente está num estágio bastante avançado de ter todos os recursos para fazer o nosso estádio sem trazer endividamento para o clube, que é o mais importante. Essa reforma ela está orçada hoje mais ou menos em torno de 450, 500 milhões de reais.
Esse o presidente Jorge Salgado, e o prazo dessas obras é de aproximadamente ali 2 anos, caso comece, como ele disse, no segundo semestre de 2023. A gente fica na expectativa, até por conta dessa questão de ser um ano político, ser um ano de eleição, a gente fica na expectativa e também na apuração de novas informações relacionadas a essa questão da reforma de São Januário. E aí, gostou ou não gostou? O que você acha dessa situação? Comenta aqui embaixo. Esse projeto do Vasco é o melhor? Não é? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E você que até agora não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e claro, no nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima. E hoje tem Boletim AV à tarde e tem AV News ao vivo hoje, com muitas informações, debatendo principalmente essa questão do novo Estatuto do Vasco aqui no canal Atenção Vascaínos. Um debate de alto nível, com certeza você não pode perder. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. A gente se vê a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!